Então, nesse vídeo a gente vai aprender como utilizar projeção para calcular coordenadas de vetores. Então, tá aí um vetor, a gente quer calcular as coordenadas dele. Se a gente estivesse falando de pontos e geometria analítica, a maneira como a gente calcularia as coordenadas era escolhendo um sistema de eixos e escrevendo as coordenadas do ponto com referência a esse sistema de eixos. Em álgebra linear, o sistema de eixos é substituído por um par de vetores. Então, na verdade, a gente vai ter um vetor é 1 e um vetor é 2, que são ortogonais, eles são perpendiculares entre si, e estão normalizados. Isso significa que cada um deles tem norma 1. A gente também se refere às vezes a vetores normalizados, vetores de norma 1, como vetores unitários. Então, tanto faz dizer, esses vetores são ortogonais e normalizados, como ortogonais e unitários. Como os dois vetores que a gente está considerando são ortogonais e normalizados, a gente diz que essa base, ou seja, o conjunto formado por esses dois vetores E1 e E2, é uma base ortonormal. Então, os vetores são ortogonais e normalizados. Tá, então, o que a gente vai fazer ao longo de todo esse vídeo de hoje é fixar essa base. Quando a gente fixa essa base e diz para todo sempre, em tudo que a gente está discutindo aqui, essa base está fixa, a gente diz que essa base é a base canônica, é a base padrão. A única coisa especial sobre uma base canônica é que ela é uma base ortonormal que foi fixada. E a gente concordou que vai utilizar sempre essa base. Então, ao longo dos slides nesse vídeo, a gente vai se referir sempre à base E1 e E2 como uma base canônica, ou seja, foi uma base que a gente fixou. Como a gente faz as projeções do vetor, então? Então, está aqui o vetor, a gente tem a base canônica, E1 e E2, a gente traça a gente aprendeu a fazer isso no vídeo anterior, né? A gente traça as retas suporte de E1 e E2, e aí simplesmente calcula as projeções. Então a gente tem a projeção de V sobre E1 e a projeção de V sobre E2. Mas a gente também sabe, pela regra do paralelogramo, que o vetor, que é essa diagonal desse retângulo, é a soma da projeção de V sobre E1 com a projeção de V sobre E2. Tá, vamos ver primeiro a projeção de V sobre E1. A projeção de V sobre E1 é um múltiplo do vetor E1. Ela cai sobre a reta suporte de E1, portanto, ela é um múltiplo do vetor E1. Então, eu posso escrever a projeção de V sobre E1 como A1 vezes E1. Podemos substituir isso no lugar da projeção. Por sua vez, a projeção de V sobre E2 também é um múltiplo do vetor E2. Então, isso vai ser, digamos, A2 E2. Então, a gente pode substituir no lugar da projeção de V sobre E2 A2 A2. Então o que a gente tem é que V é da forma A1 E1 mais A2 V2. Mas lembra que a base canônica é uma base fixa. A gente concordou que essa base está fixa, é a base padrão que a gente vai utilizar. Então, já que essa base está fixa, eu não preciso sequer escrever os vetores E1 e E2. Tudo que eu tenho que concordar é quem é essa base. Então, para que escrever E1 e E2? Eu posso escrever simplesmente V como par A1 e E2. Então a gente sabe que A1 é a coordenada de E1, A2 é a coordenada de E2, porque quando a gente falou da base, a gente fixou uma ordem também. Um conjunto, na verdade, a base é um conjunto, mas com uma ordem fixada dos vetores. E1 e E2. No vídeo anterior, a gente foi mais longe, porque a gente, de fato, escreveu as coordenadas A1 e A2 do vetor, ou seja, o comprimento das projeções, ou melhor ainda, as projeções, em termos do produto interno. Então a gente pode utilizar o produto interno para escrever A1 como o produto interno entre V e E1 e A2 como o produto interno entre V e E2. Então a gente pode escrever V como par formado por dois números, o produto interno de V com E1, o produto interno de V com E2, que são que dão as duas projeções de V sobre E1 e de V sobre E2. Por exemplo, então dessa vez o desenho é igual, mas eu botei marcadores para a gente saber a escala da figura. Então, o vetor V tem, se você faz a projeção dele sobre o vetor E1, que você obtém é 4 vezes E1, e a projeção dele sobre o vetor E2, eu estou supondo que é 3 vezes E2.
Então, o vetor V é 4 é 1 mais 3 é 2, ou simplesmente o par 4, 3. E com isso a gente tem uma maneira de representar vetores em termos de um par de vetores fixo que formam a base ortonormal, e agora a representação do vetor vira somente um par coordenado, 4, nesse caso aqui desse exemplo, 4, 3. Bom, isso explica por que usando essa maneira de representar, em que o vetor é simplesmente um par ordenado entre dois números, que correspondem às projeções do vetor sobre os vetores E1 e E2 da base canônica, isso explica por que normalmente os matemáticos pensam o plano como sendo o produto cartesiano de R por R, que é geralmente denotado como R2. Porque o produto cartesiano é o conjunto dos pares ordenados. Então, com isso, como um vetor a gente está escrevendo como um par ordenado, a gente pode pensar o plano e pode se referir ao plano como sendo o conjunto dos pares ordenados, que os matemáticos geralmente abreviam dizendo R2. Não confundir com o homônimo dele, também conhecido como R2D2.